presentes para a 4ª Cúpula sobre o Judiciário e os interesses vitais da nação brasileira. É uma honra poder reunir representantes do Judiciário brasileiro, do setor produtivo nacional e especialistas da mais alta envergadura para discutir temas tão importantes e atuais, observando quais as modificações mais relevantes realizadas no complexo legal do país. Nosso desejo é que a Cúpula Justina construa, de fato, um ambiente de reflexão e debate, em que as trocas de experiências contribuam com o desenvolvimento de soluções para os desafios enfrentados pelo Judiciário brasileiro, à luz das demandas apresentadas pelos principais agentes econômicos do país. Agradecemos pelo apoio dos nossos patrocinadores, AGEA, Saneamento e Participações, Caixa Econômica Federal e Correios, dos nossos especiais apoiadores, Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, Câmara de Comércio Brasil-Canadá, a qual representa o Centro de Arbitragem e Mediação, e também aos nossos ilustres apoiadores institucionais, Associação dos Juízes Federais do Brasil, Associação dos Magistrados Brasileiros, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Instituto Ascende Brasil, Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade, Instituto dos Advogados de São Paulo, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Para compor a mesa de abertura e dar as boas-vindas a todos os presentes, convidamos o excelentíssimo senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça e presidente de honra da Cúpula Justina, João Otávio Noronha. O excelentíssimo senhor desembargador Caetano da Fonseca Costa, diretor-geral da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, neste ato, representando o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho. O excelentíssimo senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Rio de Janeiro, Felipe Santa Cruz. O excelentíssimo senhor vice-presidente da 2ª Região da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Eduardo André Brandão de Brito, neste ato, representando o presidente Antônio César Bochanek. A advogada e gerente jurídica dos Correios, senhora Cristiane de Matos Udro Rodrigues Dias Fraga, representando nossos patrocinadores. O senhor Luiz Perissé, membro do Conselho Consultivo e do Corpo de Árbitros do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, representando os nossos conselheiros. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades: senhora Áurea Regina de Souza Sampaio, juíza e diretora de Comunicação Social da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho; senhora Fernanda Vargas Terrazas, assessora jurídica do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde; senhor Eurico Teles, diretor jurídico da OE. Neste momento, para a abertura oficial da 4ª Cúpula Justina, ouviremos as palavras da coordenadora-geral do evento, presidente do Instituto BESC de Humanidades e Economia, senhora Jussara Ribeiro. Bom dia a todos. Eu havia cedido o lugar para as autoridades e convidados, mas como o doutor Felipe não veio, eu fico aqui no lugar dele. Se ele chegar, eu me dirijo ao púlpito. Bem, as minhas palavras são sempre de gratidão na abertura dos nossos seminários,
É um privilégio, é uma bênção de Deus conseguir reunir pessoas tão importantes, tão comprometidas com a causa que defendem nos seus ofícios. E não tenho outra coisa a não ser agradecer mesmo. É só dizer muito obrigada a cada um de vocês que atende o nosso convite e vem nos prestigiar com suas presenças. Agradecer ao ministro Noronha, em nome do qual agradeço a todos os colegas na mesa. O ministro foi muito generoso aceitar o nosso convite para presidir esse colegiado. Ele foi uma indicação, o seu nome foi uma indicação do ministro Dias Toffoli. O ministro Toffoli presidiu as 3 edições anteriores da Cúpula Justina e, quando agora assumiu também o TSE, ele me falou que estava muito sobrecarregado e indicava o colega dele, Dr. Noronha, para presidir a Cúpula Justina. E o Dr. Noronha foi muito generoso em aceitar esse convite, colaborar conosco, emprestar o seu nome para o sucesso desse projeto. É verdade que fazer qualquer coisa hoje no Brasil está muito difícil. Esse foi um ano muito difícil, né? De muitas turbulências. Agora, nas últimas 2 semanas, nós estamos vivendo situação que eu não me lembro de ter vivido no país. Ontem, o gabinete do ministro Luiz Adams informou que ele não poderia vir, ministro. Foi um convite do próprio ministro Noronha para o ministro Adams vir. Nós estávamos até anteontem tratando da vinda dele, com o gabinete dele. Ontem, no meio da tarde, alguém da minha assessoria recebeu um contato deles dizendo que ele estava impedido de sair de Brasília. Nós todos sabemos, claro, que ele é uma das pessoas mais importantes nesse momento para presidente da República, né, enfrentando este processo agora de abertura do impeachment. Então, foi um ano complicado, mas, graças a Deus, nós estamos aqui para realizar o seminário. Nós temos cerca de 150 pessoas inscritas para a participação no seminário, mas, como é um evento gratuito, nós sabemos que acontece isso de não vir todas as pessoas. Mas o fórum que está aqui reunido é muito qualificado. As apresentações que teremos aqui, eu tenho certeza que são da mais alta qualidade. Sempre foi assim. A Cúpula Justina é um dos projetos que nós, no Instituto, fazemos com mais gosto, devido ao alto nível de participação. Os senhores da área jurídica têm uma formação muito elevada. Eu tenho, em outros projetos nossos, muitos amigos, engenheiros, economistas, mas é na Cúpula Justina que temos um nível intelectual superior, vamos dizer assim. Então, é muito prazeroso e ouvir as apresentações. Vocês podem ficar absolutamente seguros que será um dia da mais alta significância na formação e no complemento da formação dos senhores, de informações muito valiosas que terão aqui. Então, eu passo a palavra para o Dr. Caetano, que é o nosso anfitrião, a quem eu agradeço muitíssimo, Dr. Caetano, a sua vigilante manifestação de apoio desde o primeiro momento que eu estive aqui com o senhor para trazermos o fórum para cá. E agradeço a cada um dos senhores aqui na mesa, a Cristiane, em nome dos patrocinadores nossos. Temos aqui a EGEA, também representada pelo Dr. Fabiano Pupi. Temos a Caixa Econômica Federal também, aqui representada por alguns dos seus advogados. Muitíssimo obrigada a todos vocês. Muito obrigada. Bom dia a todos, desculpa, a todos e todas. As minhas palavras são de muito boas-vindas. Cumprimento a todos na mesa, na pessoa do ministro Noronha. Estou encarregado, inclusive, ministro, de transmitir um abraço, um fraternal abraço, nosso presidente Luiz Fernando, que está impossibilitado de comparecer, me ligou ontem à noite, me pedindo que o representasse.
e dizendo do seu apreço, da sua admiração por Vossa Excelência, ministro. Então, e esse também, essa admiração também é minha, pessoal, pelo contato que sempre tive nesse ano, que venho administrando a Escola da Magistratura. Posso dizer que o ministro Noronha inovou, trouxe uma excelente, excepcional metodologia na Escola de Juízes, na questão do aperfeiçoamento, e trazendo um estímulo que tem dado certo. É difícil, a mudança é difícil, mas é preciso que seja feita. As aulas dinâmicas, a metodologia de ensino diferenciada para os juízes, tem sido uma experiência fantástica, que as escolas, talvez no primeiro momento, tenham alguma dificuldade de absorver, mas que eu posso dizer que aqui no Rio de Janeiro, os cursos que foram ministrados nessa metodologia têm dado um resultado muito fantástico, muito importante, um resultado fantástico. Para nós da Escola da Magistratura, para nós do Rio de Janeiro, é uma honra receber esse seminário da Cúpula Justina. A questão do desenvolvimento, há poucos minutos atrás, o ministro estava conversando aqui na sala ao lado, na sala dos professores eméritos, dizendo da dificuldade, todo mundo sabe que o Brasil está passando, uma dificuldade que talvez esteja até se iniciando agora, e é preciso que, para que saiamos dela, uma governança de participação de vários segmentos da sociedade, uma governança participativa, e desse processo, penso eu, não há como o judiciário ficar de fora, inclusive, como ressaltou o ministro Noronha, inclusive para garantir a aplicação da nossa Constituição Federal. Quer dizer, é preciso que saiamos, mas dentro do nosso espírito, dos ditames e dos limites da nossa Constituição Federal. De forma que o judiciário poder participar dessa discussão, desse tipo de questionamento, é fundamental. A Escola da Magistratura, eu apenas dizer, que recebe a Cúpula Justina de coração aberto, com um prazer imenso, inclusive agradecendo a oportunidade de discutir aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, com profissionais tão capacitados nos vários segmentos, esse tipo de discussão. A Escola da Magistratura é que agradece, professor Jussara, a oportunidade de discutir aqui no Rio de Janeiro, eu volto a dizer, toda essa excelente matéria que será naturalmente discutida hoje aqui na sede da escola. Muito obrigado, a oportunidade nossa aqui, muito valorizada. Agradeço imensamente, cumprimentando a mesa, mais uma vez, na pessoa do ministro Noronha, e a todos e todas que estão presentes. Muito obrigado, a escola agradece. Passo a palavra ao senhor presidente de honra do evento, ministro João Otávio Noronha. Meu estimado amigo, o desembargador Caetano Costa, representante do presidente do Tribunal de Justiça e diretor da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, doutor Eduardo Brito, representante da JUF, doutora Cristiana de Março do Correio, doutor Luiz Pesserreira da Câmara Brasil-Canadá. Vamos sugerir até tirar esse campo, pode levar o Clube Atlético Mineiro, né? É um demérito da instituição, já que meus colegas de magistratura, juízes, meus colegas de comunidade jurídica, advogados. O Brasil vive um momento singular, mas singulares foram vários momentos do Brasil. O Brasil passou por uma série de momentos decisivos. Em 1790, o movimento, na década de 1790, nós passamos pelo momento da liberdade, começa o movimento da independência, que é sufocado pela coroa portuguesa e culmina com o enforcamento do seu líder, né? Que todos nós o apelidamos de Tiradentes. O movimento libertário não adormeceu, ele apenas se camuflou.
e todos os ideais libertários continuaram até que em 1822, ainda que numa conveniência política de Dom Pedro I, se proclama a independência do Brasil. Mas o Brasil sempre teve uma propensão para formar ditadores, embora sempre recheado de anseios de liberdade. Dom Pedro se desgasta exatamente tentando concentrar em si os poderes, então, da monarquia. Se desgasta, passa, tem que entregar, abdica pelo desgaste, entrega o poder, teoricamente, a seu filho, mas a gente sabe que uma junta, que teve um Lafayette como grande gestor, que também se desgasta no tempo, se proclama a maioridade, ainda cedo, do imperador Dom Pedro II. Homem verdadeiramente democrata, formado com um espírito de liberdade, um grande gestor, mas também pela ação do tempo, e não da arrogância, da prepotência. Quem conhece bem a história sabe que Dom Pedro também se desgastou. E surge a proclamação da República, uma república proclamada por quem menos se esperava, os militares. A verdade é que o movimento da proclamação da República, bem estudada a história, surge por um descontentamento instantâneo dos militares. Uma composição do imperador na época teria evitado a proclamação da República. No entanto, a República também proclamada por Deodoro da Fonseca, este é sucedido por um general também distinto, autoritário, ditador, daí dizer que se promoveu um governo com mão de ferro. Mas também foi se desgastando, volta-se a proclamar os ideais de liberdade, vai se desenvolvendo até que a política que substitui a concentração do poder pelo poder econômico, do poder militar pelo poder econômico, acaba gerando a Revolução de 30, com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. Getúlio Vargas, que prometia uma Constituição nova, Getúlio Vargas prometia novos ideais de liberdade, com desconcentração de poder, na verdade, concentra em si todo o poder da República. Se proclama uma Constituição em 34, que é derrubada, complementada pela 36, 37, até que também se exaure, como é comum acontecer, se exaure pela concentração do poder, e a gente vem a viver os momentos verdadeiramente ideais de liberdade com a Revolução de 46, que um general assume o poder, mas com espírito verdadeiramente democrático, então o general Dutra. A partir daí começa a se viver verdadeiramente momentos de democracia. Dutra sendo sucedido por Juscelino Kubitschek, um dos maiores estadistas, não porque nasceu em Minas, às vezes dizem, mas por nascer em Minas já o qualifica mais. Mas Juscelino traz momentos de liberdade e atua como um verdadeiro estadista, convivendo com rebeliões militares e conseguindo contornar, porque era líder é o que o Brasil precisava, liderança é o que o Brasil precisava naquele momento, e começa a se pensar num Brasil desenvolvido, não mais num mundo puramente agrário, como já era a ideia lançada pelo ditador Getúlio Vargas, que cria a CSN, e o Brasil começa a trilhar pelo caminho da industrialização. Mas a democracia tem preço. Democracia incomoda e custa caro. E acabou custando, logo a seguir, a sucessão de Juscelino Kubitschek, acabou custando pela eleição de Jânio Quadros, de tendências também ditatoriais e querendo concentrar o poder, simula uma renúncia na expectativa de que o Congresso não aceitaria, que a sociedade reagiria, e com surpresa não ficou quando a sua renúncia
havia acabado de ser lida no Congresso Nacional, um argumento fantástico do Ranieri Mazzilli, que renúncia a ato unilateral não cabe ao Congresso aceitar ou não. Ele apenas é uma declaração receptiva. Ou seja, o Congresso só tinha que receber a denúncia e, consequentemente, dar posse ao vice-presidente. Isso custou caro, porque daí surge um movimento revolucionário de 64, não mais na esteira de manutenção dos princípios democráticos, que a sucessão poderia ter sido feita na época, mas com o propósito de concentrar, e aí o que é mais triste, surge aqueles que se proclamam arrumadores da ordem pública. E nós vimos o que passamos com uma ditadura de longos anos, embora até com certo desenvolvimento econômico e desenvolvimento industrial. Mas também se exauriu. E, ao se exaurir, nós restabelecemos a democracia, que era uma promessa daquele que conseguiu se eleger, ainda que num colégio eleitoral formado no Congresso Nacional e com participação até das Assembleias Legislativas, se eleger presidente, contrariando todo o prognóstico dos ditadores, então, ou seja, dos militares. Surge Tancredo Neves, um homem cujo ideal libertário era de todos conhecido e por todos proclamados. Se instala uma democracia e talvez os senhores não tenham percebido. Nós estamos vivendo o período mais longo da democracia da história do Brasil. Toma posse, então, o governo Sarney, um governo que prorroga mandato, que é questionado, mas sobreviveu, sucedido por um governo Collor, que não dura mais de 4 anos, dura 2, e todo mundo sabe o porquê. É sucedido, então, por Itamar Franco, que termina o seu governo, mantém a tradição democrática, sucedido por Fernando Henrique, que fica 4 mais 4 e um desgaste pela reeleição, mas um governo de total democracia, sucedido por Lula, que, embora tenham tido algumas pretensões de controle de imprensa, a reação da sociedade muito forte, porque já acostumada a essa altura com a liberdade, nós vivemos um momento de 8 anos de democracia, e agora mais 4 de Dilma, e um novo governo se começa. E se começa num momento, um governo que recomeça num momento econômico extremamente difícil pelo Brasil. Os equívocos cometidos nos últimos 10 anos, mais precisamente nos últimos 8 anos, mostraram que demagogia e gestão pública são coisas inconciliáveis. O Brasil gastou desordenadamente. O Brasil gastou este ano 120 bilhões a mais do que tinha de receita. O Brasil começará 2016 com um déficit de 120 bilhões. Isso parece pouco, pode ser pouco para a economia 10 vezes maior que a nossa, que é a americana, mas para o Brasil é muito. Os senhores lembram que, se criar o CPMF, o máximo que ele vai atingir é 17 bilhões de reais de receita. Cada movimento da taxa de juros para cima, cada 1% ao longo do tempo, importa em gastos de 50 bilhões. Nós encontramos uma situação extremamente difícil. Não tem caminho que não seja o de cortar despesas. E cortar onde? Se esse país já não investe. Então, isso tem gerado uma crise que primeiro situa-se no campo político. Essa semana nos deparamos com a leitura, a abertura do processo de impeachment, com a tentativa de barragem de processo no Supremo, que prontamente assegurou a independência dos poderes, e isso é um problema do Congresso Nacional. Ao mesmo tempo, nós vivemos uma crise econômica que agora atinge em cheio, não mais só o setor público, mas o setor privado. Ou seja,
Nós estamos no momento em que só resta-nos uma saída: dialogar. Dialogar e todos se envolverem na busca de uma solução. Porque se a crise desgasta este ou aquele ocupante do poder, a crise massacra os mais humildes, massacra a classe média e só beneficia aquele que conseguiu concentrar recursos econômicos e que, a essa altura, dispõe de dinheiro para comprar empresas e bens na chamada bacia das almas. Só resta um caminho para a prevalência da democracia. Primeiro, assegurar o império da lei. E segundo, dialogar e buscar. O Brasil não terá uma saída se não houver um consenso. E não sei qual será o caminho do consenso. Até isso teremos que descobrir. O fato é que a cada dia me preocupa, porque a cada dia eu encontro mais um desempregado, mais um revoltado. A cada dia eu encontro mais um cidadão perdendo a esperança. Isso é muito perigoso e muito ruim. Bom, se a crise está aí, e de fato está no plano econômico, ela também se instaura no plano jurídico. Nós vemos momentos de reforma de legislação. Nós temos uma reforma no Código, tivemos recentemente uma certa reforma no Código de Processo Penal, uma reforma constante e perigosa no plano do direito penal em si, porque reformar Código Penal em momentos de crise é instituir instrumentos que não traduzem o verdadeiro pensamento de um povo em situação de democracia e de liberdade plena. Não se pode mudar a legislação diante de casos concretos e imediatamente ser uma reflexão maior. Vivemos uma crise jurídica na medida em que, pela primeira vez no Brasil, de algum tempo, não digo a primeira vez, mas de algum tempo, o poder econômico começa a ter que se submeter à lei. Eu dizia, e disse isso na ASP, são vãs e desprovidas de fundamento o argumento que o judiciário brasileiro, que as cortes superiores brasileiras, que as cortes regionais brasileiras estão acabando com o Instituto Habeas Corpus. São vãs e irresponsáveis as críticas feitas por grandes advogados, aqueles que têm o poder de influenciar a mídia, que todo dia estão dando entrevistas, e que têm como cliente parte da população mais rica, mais poderosa economicamente, ao dizer que no Brasil a democracia resta ameaçada. Por quê? Empresários passaram a se submeter ao império da lei. Não é verdade. A lei, o habeas corpus, continua existindo, tanto para pobre como para rico. Continua sendo aplicado pela Corte Suprema, pela Corte Superior, pelo STJ, sobretudo. Mas é que pela primeira vez, eu não digo pela primeira vez, porque Pim, pela primeira vez, na sua mão sobre o poderoso, está sentado nessa plateia. Mas desde então, o Brasil passou a combater efetivamente a corrupção nos seus níveis mais altos. Não é apenas mais o funcionário público, o chefe de departamento, ou o chefe de uma receita no município que responde pelo crime de corrupção. Isso não quer dizer que o judiciário passa por um acerto de contas, não. O judiciário passa por um momento que tem consciência do seu papel constitucional, de agir como tem que agir a justiça, com venda nos olhos, atingindo a todos aqueles que incorrem na prática do ato ilícito criminal. Tudo isso faz com que nós tenhamos a oportunidade, e principalmente nesta série, da quarta cúpula sobre o judiciário e os interesses vitais da nação brasileira, um momento rico, aberto para debates e soluções. Se não temos o poder de tomar as soluções, se não temos o poder de decidir,
nós temos o poder de influenciar, de traduzir o pensamento da comunidade e fazer repercutir aquilo que aqui se decidiu na seara nacional, ora no Congresso, ora no Executivo e ora dentro do próprio Judiciário. A nossa expectativa é que, nesse dia em que o fórum está aberto aos debates dos grandes problemas brasileiros, nós consigamos não só debatê-los, mas, sobretudo, apresentar solução para os problemas sérios que passa o Brasil. É nossa mais uma oportunidade, não de restabelecer a democracia, porque a democracia está estabelecida, mas é mais uma oportunidade de perpetuarmos a democracia e fazer valer. E democracia só existe onde prevalece, onde há um império da ordem jurídica. E a manutenção desse império da ordem jurídica, ao contrário daqueles pensam, não é só uma tarefa do judiciário, mas é uma tarefa de todo cidadão brasileiro e uma obrigação de todos aqueles que exercem o poder. Poder esse que deriva do povo, que pertence ao povo e que nos é dado momentaneamente para desincumbirmos do nosso trabalho, do nosso mistério, no judiciário, de decidir com força vinculante. Eu digo que o juiz muito se engana quando ele toma posse e pensa que ele vai ter poder. Ele tem dever. E o poder é algo ancilar, instrumental, que a ele é dado pela Constituição em nome do povo, apenas para desincumbir do seu mistério, decidir e fazer prevalecer a sua decisão, que sempre há de estar conforme à Constituição. Portanto, ele tem poder para fazer prevalecer o poder do povo. Por isso, é instrumental. E a ele não pertence, mas ao próprio povo. Eu agradeço a doutora Jussara Ribeira, que me convidou para presidir esta quarta cúpula sobre o judiciário e interesses vitais da nação brasileira, a quarta cúpula justina, que se instala hoje, um evento promovido pelo Instituto BESC de Humanidade e Economia, que tem sido vital para o fortalecimento de vínculos entre os vários segmentos da sociedade e que partilham objetivos comuns quanto à eficiência, à celeridade da prestação jurisdicional e à estabilidade econômica no país. Muito obrigado pelo convite. Agradeço vocês todos que que se dispuseram a comparecer e a prestigiar esse debate, aos meus colegas, doutor Fausto Santos, aos meus colegas magistrados, a Emerge, que sempre foi uma companheira da Infam, e eu digo que, se eu não fosse mineiro, eu poderia ser desembargador no Rio, porque não há mineiro que não goste do Rio. Esse estado é extremamente simpático e agradável. Já colonizamos São Paulo, nossa próxima meta é o Rio. Muito obrigado a todos pela presença, e eu desejo que nós tenhamos um dia repleto, rico em debates, em descobertas e soluções de problemas que afetam o bem-estar, a convivência e a democracia que o povo brasileiro quer viver. Muito obrigado a todos. Agradecemos imensamente pelas palavras, senhor ministro, e, dando por encerrada esta cerimônia, agradecemos a presença de todos e convidamos as autoridades da mesa para ocuparem seus lugares na plateia, a fim de darmos continuidade aos trabalhos do dia.
Registramos a presença do desembargador Fausto de Santos. Informamos que no fim de cada painel abriremos espaço para perguntas. As questões serão respondidas conforme o limite de tempo previsto para o debate. Um bom trabalho a todos. Convidamos o advogado Marcos Joaquim Gonçalves para mediar o painel 1, Sistema Tributário e Fiscal, controvérsias em matéria tributária. Marcos Joaquim é responsável pela advocacia na Suprema Corte e nos demais tribunais da capital federal. Possui vasta experiência em discussões e negociações jurídicas de alta complexidade com o governo federal. Foi professor de Fundamentos de Direito Público e de Direito Administrativo e Contratos Públicos da Pontifícia Universidade Católica, PUC, de São Paulo, e de Direito Tributário em cursos de pós-graduação coordenados pela Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro. Atualmente, Marcos Joaquim é membro fundador do Instituto de Pesquisa Tributária, diretor nacional de Relações Institucionais do Centro de Estudos da Sociedade de Advogados, membro da Comissão Especial de Direito Tributário e da Comissão Nacional de Relações Internacionais do Conselho Federal da OAB. Como palestrantes desse painel, convidamos o juiz da 10ª Vara de Execuções Fiscais do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, Renato Lopes Becho. O tributarista e presidente em exercício da Academia Brasileira de Direito Constitucional, Luciano Bernardi. Bom dia a todos. Inicialmente, agradeço à professora Jussara pelo convite, pela participação nesse evento, nesse importante evento, cujo o espírito de todos aqui será no sentido, como bem colocou o presidente de honra, ministro João Otávio Noronha, dialogar do judiciário com a sociedade, com
os contribuintes, pessoas jurídicas e pessoas físicas, né, com a sociedade que demanda o judiciário, no sentido, no momento que a gente possa pensar em inovações que aproximem os anseios, tanto da economia quanto do judiciário. Vivemos um processo no judiciário de profunda abertura de diálogo, de abertura de possibilidade de se encontrar outros modos e outras oportunidades de resolver problemas, né, de tal forma que não tenhamos mais, que é prejudicial, é custo Brasil, não tenhamos mais processos judiciais que demandem 10, 20 anos no Brasil, né, oportunidades como este primeiro painel, onde tanto meu querido amigo e professor de mestrado, Renato Bêcho, que já faz uns 15 anos que a gente não se encontra, né? Não pode falar a idade, né? 15 anos, que a gente, há 15 anos já, há muito tempo, a gente vem discutindo possibilidades que possam colaborar para as empresas, colaborar para os contribuintes, de tal forma que a gente possa, né, buscar no judiciário uma resposta mais efetiva e mais rápida. Uma resposta efetiva e mais rápida busca a segurança jurídica, busca de tal forma que a gente possa ter uma sociedade que possa se mover com uma rapidez e com uma modernidade mais eficaz. Então, eu já passo, nessa primeira exposição, no painel de Sistema Tributário Fiscal, Controvérsias em Matéria Tributária, eu passo a palavra ao juiz Renato Lopes Bêcho, que disporá de 20 minutos para a sua apresentação. O professor juiz Renato Lopes Bêcho, juiz da 10ª Vara de Execuções Fiscais do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, mestre e doutor em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde é professor. Livre docente pela Universidade de São Paulo e juiz federal em São Paulo. Muito obrigado, professor. Bom dia a todos. Quero cumprimentar e agradecer as gentis palavras do meu ex-aluno Marcos Joaquim. É uma alegria muito grande para um professor estar numa mesa presidida